Olá, a aula de hoje é sobre sistemas lineares, parte 1. Sistemas lineares. Três irmãos, Paula, Júlia e André, ao confrontarem suas contas de telefone celular, ficaram curiosos em saber quanto custou um minuto de cada tipo de ligação realizada. As três contas apresentam ligações para telefone fixo e móveis e ligações internacionais para Buenos Aires, onde moram seus primos. Então, eu tenho aqui a tabela onde mostra o tempo em minuto de cada ligação que eles efetuaram e o valor correspondente da conta que cada um teve. Então, Paula teve 10 minutos fixo, 6 minutos móvel, 2 minutos para Buenos Aires e no total de R$ 12,20. Júlia, 14 minutos fixo, 4 minutos para o móvel, 3 minutos para Buenos Aires, no total de R$ 13,40. André, teve 8 minutos para o fixo, 5 minutos para o móvel, 5 minutos para Buenos Aires, no total de R$ 14,70. Mas o que isso tem a ver com sistema linear? Vamos ver no próximo slide. Vamos denominar x, y e z os preços do minuto de ligação para telefones fixos, para telefones móveis e para Buenos Aires, respectivamente. Então, a conta de Paula vai ser dada pela seguinte equação. Se eu vou denominar x, y e z no lugar dos minutos, no caso do fixo, do móvel para Buenos Aires, então vai ficar como a equação dada pela conta de Paula. 10x mais 6y mais 2z igual a 12,20. A conta de Júlia vai ficar 14x mais 4y mais 3z igual a 13,40. E a conta de André ficará 8x mais 5y mais 5z igual a 14,70. As três equações acima constituem um exemplo de sistema linear. Por quê? O que é, na verdade, um sistema linear? Um sistema linear é um conjunto de equações lineares. Então, eu tenho aqui quantas equações lineares? Eu tenho 3 equações lineares. Quando eu junto essas equações lineares, eu tenho um sistema linear. E o que é uma equação? Vamos ver no próximo slide. As equações que obtivemos têm muitas coisas em comum. Vamos analisar, por exemplo, a primeira equação, que foi a conta de Paula. 10x mais 6y mais 2z igual a 12,20. É uma equação polinomial do primeiro grau. Os três termos do primeiro membro são de primeiro grau. Por que de primeiro grau? Porque o expoente das variáveis x, y e z é igual a 1. O termo do segundo membro é de grau zero. Por quê? Porque ele é chamado de termo independente. Se eu tivesse 12,20 vezes qualquer variável elevado a zero, vamos supor que fosse o x elevado a zero é 1. 1 vezes 12,20 dá o próprio 12,20. Então, por isso que ele é chamado de termo independente. E o grau dele é zero. E uma equação desse tipo é chamada de equação linear, porque eu tenho os termos que são de grau 1, eu tenho o termo do segundo membro, que é o termo independente, eu tenho operações existentes, no caso adição, pode acontecer de ter subtração, tem a multiplicação, que é entre os coeficientes numéricos e as variáveis, e eu tenho a igualdade, que é o que equilibra a minha balança. Então, isso é um exemplo de equação linear. De maneira geral, se A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante são constantes reais, e x1, x2, x3, xn são variáveis reais, uma equação linear é do seguinte tipo: A1, x1 mais A2, x2 mais A3, x3 mais reticências AN, xn igual a B. Onde? Quem são esses x1, x2, x3, x4 e assim infinitamente? São as incógnitas. Quem são esses A1, A2, A3, A4, A5, AN e assim infinitamente? São os coeficientes numéricos, ou seja, os números que estarão multiplicando pelas incógnitas.
Quem é o b? O b é o termo independente. Note que numa equação linear, os expoentes de todas as variáveis são sempre iguais a 1, como eu disse no slide anterior. É uma equação polinomial de grau 1, ou seja, os expoentes das variáveis são todos iguais a 1. Sistema linear. Chama-se sistema linear a n incógnitas um conjunto de duas ou mais equações lineares, com n incógnitas. Sistema linear com duas equações e duas incógnitas, no caso aqui, ou variáveis, x e y. Então, eu tenho aqui, ó, x mais 2y igual a 3. X menos y é igual a 5. Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Por isso, ele é chamado de sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Sistema linear com três equações e quatro incógnitas, x, y, z e t. Olha só, 2x menos y mais z menos t igual a 0. X menos 2y mais t igual a 0. 3x mais y menos 2z igual a 0. Então, eu tenho um sistema que tem três equações lineares, mas tem quatro incógnitas. Por quê? Tem equação que apareceu todas as incógnitas, o x, o y, o z e o t. E tem equação que não apareceu todas elas. Quando não aparece, significa que o coeficiente numérico lá, no caso, vai ser igual a 0, porque não apareceu. Sistema linear em forma matricial. Todo sistema linear pode ser escrito na forma matricial, em que a primeira matriz é a dos coeficientes numéricos, a segunda, dos coeficientes algébricos, e a terceira, dos termos independentes. Então, vai ficar assim. Sistema 1. 2x mais 3y igual a 4 e x menos y igual a 2. Como pode ser escrito esse sistema na forma de uma matriz? Então, primeira matriz é a matriz dos coeficientes numéricos. Quem são os coeficientes numéricos? Então, eu tenho lá o 2 e o 3 na primeira equação e o 1 e o menos 1 na segunda equação. Então, eu montei a primeira matriz dos coeficientes numéricos. Ó, 2, 3, 1 e menos 1. Vezes, quem é a segunda matriz? São as letras, né? As incógnitas. Quem são as incógnitas? X e y. Então, vou colocar aqui o x e o y. Só que eles vão ficar em uma única coluna. Igual... Quem vai ser a terceira matriz? É a matriz dos termos independentes. Quem são eles? Nesta ordem que apareceu o meu sistema. 4 e depois o 2. 4 e depois o 2. Tá? Vamos mais um exemplo. Sistema 2. 3x mais y menos z igual a 4. 2x mais 5y mais 7z igual a 0. Então, eu quero escrever isso na forma matricial. Quem é a primeira matriz? São os coeficientes numéricos. Quem são os coeficientes numéricos da primeira equação? 3, 1, menos 1. 3, 1, menos 1. Depois, coeficientes numéricos da segunda equação. 2, 5 e 7. 2, 5 e 7. Nessa mesma ordem que aparecer. Então, os coeficientes numéricos eles vão ser colocados na ordem que aparece o meu sistema linear e na ordem das letras. Então, se por um acaso estiver faltando alguma das letras, alguma das incógnitas, essa vai ser igual a 0, o coeficiente numérico. Então, vezes, quem que vai ser a segunda matriz? A segunda matriz é a matriz das letras, das incógnitas, das variáveis. Quais são as variáveis e em que ordem que elas apareceram, como eu tenho que colocar. Apareceu primeiro o x, depois o y, depois o z. Então, eu tenho que colocar nessa ordem na coluna, o x, o y e o z. E depois, a última matriz, depois do sinal de igual, são os termos independentes. Quem são? Na ordem que aparece, o 4 e o 0. Então, é uma maneira que eu tenho de representar um sistema linear. Se eu fizer a multiplicação dessas duas matrizes aqui, eu volto no meu sistema linear. A mesma coisa para o sistema 1. Se eu multiplicar essa primeira matriz, que é dos coeficientes numéricos, pela segunda matriz, que é das variáveis, eu vou obter o meu sistema linear que está colocado, ok? Solução de um sistema linear.
Uma solução de sistema linear é um conjunto de valores que satisfaz ao mesmo tempo todas as equações do sistema linear, ou seja, torna elas verdadeiras. Então, no sistema linear, x mais y igual a 5, 2x menos y igual a 1, 2 e 3 é uma solução, é a solução. Por quê? Porque se eu substituir no lugar do x por 2 e no lugar do y por 3, vai tornar as minhas equações verdadeiras, ó. Olha a primeira, né? X mais y igual a 5, então 2 mais 3 igual a 5, verdadeiro. Se eu substituir na segunda, duas vezes, no lugar do x por 2 e no lugar do y por 3, 2 vezes 2, tá aqui, 4, menos o valor do y que é 3, 4 menos 3 é igual a 1, tornou a minha equação verdadeira. Então, a solução para esse sistema vai ser o conjunto 2 e 3, 2 para x e 3 para y. Agora, e se fosse 3 e 2, também seria solução para o meu sistema? Se eu fizer no lugar do x o 3 e no lugar do y o 2, 3 mais 2 é igual a 5. Na primeira equação é verdadeiro. E na segunda equação? 2 vezes no lugar do x, 3, menos o y. Quem que eu falei que era o y aqui? 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 2 deu 1? Não deu 1, deu 4. Então, essa é falsa. Portanto, 2 e 3 é a solução desse sistema, mas 3 e 2 não é solução desse sistema. Como que a gente faz, então, para encontrar a solução de um sistema linear? Ou seja, para encontrar os valores que satisfazem essas equações, que tornam elas verdadeiras. Classificação de um sistema linear. Quanto ao número de soluções, um sistema pode ser possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Então, aqui eu tenho um pequeno esquema para mostrar para vocês como isso pode acontecer. Sistema linear. Tem solução? Se ele não tem, ele é classificado como um sistema impossível. Se ele tem solução, ele é classificado como possível. Dependendo de quantas soluções ele tiver, então ele vai ser ou determinado ou indeterminado. Se ele tem apenas uma solução, ele é um sistema possível e determinado. Se ele tem infinitas soluções, ele vai ser um sistema possível e indeterminado. Isso pode acontecer? Sim, só que nós vamos trabalhar somente com os sistemas possíveis e determinados. Existem vários métodos para resolver o sistema linear, porém nós vamos trabalhar com um deles, que é o método de Cramer. O que diz o método ou a regra de Cramer? Como nós temos que fazer para resolver um sistema pela regra de Cramer? Primeiro, encontra o determinante dos coeficientes numéricos. Eu chamo de D, ou determinante geral. Depois, substitui a coluna da primeira incógnita pela coluna dos termos independentes e encontra o determinante dessa incógnita, no caso, determinante de x. Terceiro passo, repete o processo com as demais incógnitas, dy, dz, dependendo de quantas incógnitas eu tiver no meu sistema linear. E o quarto passo, o valor de cada incógnita será a divisão do determinante dessa letra ou dessa incógnita pelo determinante geral. Então, eu coloquei aqui para vocês. Se eu quero encontrar o valor de x, vai ser determinante de x dividido pelo determinante geral. Se eu quero encontrar o valor da variável y, vai ser o determinante de y dividido pelo determinante geral. E se eu quero o valor de z, determinante de z dividido pelo determinante geral. Se eu quero o valor de n, é o determinante de n dividido por d, que é o determinante geral. Então, dependendo de quantas variáveis ou incógnitas eu tiver. Vamos para o exemplo. Exemplo 1. Resolver o sistema linear, que é 3x mais y igual a 5. 5x menos 2y igual a 12, utilizando a regra de Cramer. Então, a regra de Cramer diz que eu tenho que começar fazendo o quê? Lembra que nós já vimos sobre determinante na aula anterior. Determinante é dado por. Vamos lá.
calcular o determinante geral. Como é feito o determinante geral? Com os coeficientes numéricos da minha equação. Quem são os coeficientes numéricos aqui da primeira equação? O 3 e o 1. Quem são os coeficientes numéricos da segunda? O 5 e o menos 2. Então, tá aqui, ó. Determinante que eu vou calcular é do 3, do 1, do 5 e do menos 2. Então, a primeira coluna são os coeficientes do x e a segunda coluna são os coeficientes do y, certo? São as duas variáveis que aparecem nas minhas equações. Agora, eu vou calcular o determinante. Como que a gente faz um determinante de uma matriz de ordem 2? Multiplica os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, fica assim, 3 vezes menos 2 e 1 vezes 5. 3 vezes menos 2, menos 1 vezes 5. 3 vezes menos 2, menos 6. E 1 vezes 5, 5. Como é menos, fica menos 5. Menos 5 menos 6 é igual a menos 11. Esse é o determinante geral. Agora, eu tenho que calcular o determinante de x e o determinante de y, que são as duas variáveis. Depois, eu vou calcular o valor de x e o valor de y. Como que eu calculo o determinante de x? O determinante de x vai ser dado por a matriz, determinante da matriz, onde a primeira coluna, que é a coluna dos coeficientes numéricos de x, eu vou substituir pelo termo independente. Quem são os termos independentes? Na primeira equação é o 5 e na segunda equação é o 12. Então, como eu quero calcular o determinante de x, eu tiro daqui da primeira coluna, no caso, os valores dos coeficientes numéricos de x e substituo pelos coeficientes que são os termos independentes. A segunda coluna continua sendo os coeficientes numéricos de y, 1 e menos 2. Então, vai ficar como o determinante de x. Mesma regra, vai ser o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 5 vezes menos 2, menos 1 vezes 12. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 1 vezes 12, 12. Menos 10, menos 12, menos 22. Agora, nós vamos calcular o determinante de y. Para calcular o determinante de y, nós vamos substituir agora, no lugar dos coeficientes numéricos da variável y, eu vou tirá-las e vou colocar quem? Os coeficientes do termo independente. Então, a primeira coluna, que é dos coeficientes do x, mantém. A segunda coluna, que são os coeficientes numéricos do y, eu tirei e substituí por quem? Pelo termo independente. Quem são os termos independentes? São os valores que ficam depois do sinal de igualdade da minha equação, que é o 5 e o 12. Depois que eu fiz isso, calculo o determinante. O que é o determinante? É o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 3 vezes 12 menos 5 vezes 5. 3 vezes 12, 36. Menos 5 vezes 5, 25. 36 menos 25 é igual a 11. Terminamos? A gente já encontrou a solução do meu sistema, ou seja, os valores de x e y que tornam essas duas equações verdadeiras? Ainda não. Nós precisamos encontrar o valor do x e o y. Como que a gente faz isso? O valor de x é dado por determinante do x dividido pelo determinante geral. Quanto é o determinante de x? Determinante de x é menos 22. Quanto que é o determinante geral? Menos 11. Menos 22 dividido por menos 11 é igual a 2. Então, x vale 2. Agora, eu vou encontrar o valor de y. Como que eu encontro o valor de y? Determinante de y dividido pelo determinante geral. Quanto deu o determinante de y? 11. Quanto deu o determinante geral? Menos 11. 11 dividido por menos 11 é igual a menos 1. Portanto, a solução do meu problema será x igual a 2 e y igual a menos 1.
São os valores que tornam minha equação verdadeira. Se você quiser confirmar, basta substituir aqui. Então, vai ficar, por exemplo, na primeira equação, 3 vezes 2, 6 mais y vale menos 1. Mais menos 1, menos 1. Então, 6 menos 1 é igual a 5. Na segunda equação, 5 vezes 2, que é o x, 10, menos 2 vezes menos 1, vai dar 2. 10 mais 2 é igual a 12. Então, esses são realmente valores que satisfazem as duas equações. Portanto, é o conjunto solução para o meu sistema linear. Exemplo 2. Um clube promoveu um show de música popular brasileira ao qual compareceram 200 pessoas, entre sócios e não sócios. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1.400 e todas as pessoas pagaram o ingresso. Sabendo que o preço do ingresso foi R$ 10 e que cada sócio pagou metade desse valor, determine o número de sócios e não sócios que compareceram ao show. Então, a primeira coisa, interpretar o problema e montar as equações. Nós não temos aqui as equações para montar o nosso sistema linear para depois resolver. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar o meu sistema linear. Quem eu tenho aqui? Sócios e não sócios. Então, eu vou chamar de x os sócios e de y os não sócios. Como vai ficar a primeira equação? Entre sócios e não sócios, eu tenho quantas pessoas? 200. Então, eu já tenho a primeira equação. Se eu juntar os sócios, que eu chamei de x, com os não sócios, que eu chamei de y, eu vou ter 200 pessoas. Tá. Qual é a segunda equação? No total, foi arrecadado R$ 1.400. Todas as pessoas pagaram. Então, o preço do ingresso foi R$10 e cada sócio pagou metade. Quem são os sócios? Os sócios não são o X? Então, o Y, que são os não sócios, pagou R$10 por ingresso. E aí, no caso, o valor de quem não é vai ser igual a 5. Então, ficou como? 5x mais 10y igual a 1.400. Por que igual a 1.400? Porque foi o total arrecadado. Então, agora nós temos as duas equações do meu problema. Tendo as duas equações, eu tenho um sistema linear. Como que eu encontro o valor de x e o valor de y? Ou seja, né, quantos sócios e quantos não sócios estavam presentes nesse show? Pela regra de Cramer. E a regra de Cramer diz que eu tenho que calcular primeiro o determinante geral, depois o determinante de x, depois o determinante de y. E, por último, calcular o valor de x e y. Então, como vai ficar o determinante geral? O determinante geral é o determinante da matriz dos coeficientes numéricos. Quem são os coeficientes numéricos? Os números que acompanham as variáveis x e y nas equações. Então, na primeira equação, quem é 1 e 1? Está aqui, 1 e 1. Na segunda equação, quem é? 5 e 10. Está aqui, ó, 5 e 10. Como que eu faço o cálculo do determinante dessa matriz? O produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 1 vezes 10, 10. 1 vezes 5, 5. 10 menos 5 é igual a 5. Esse é o valor do determinante geral. Agora, eu vou calcular o determinante de x. Lembra que para calcular o determinante de x, eu vou substituir a primeira coluna, que era os coeficientes numéricos de x, eu vou substituir agora por quem? Pelo valor dos termos independentes, que são os valores que ficam depois do sinal de igual. Então, vai ser 200 e 1.400. E a segunda coluna continua sendo os valores dos coeficientes da variável y, que é 1 e 10. Resolvendo o determinante de x, que é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 200 vezes 10, 2.000. 1 vezes 1.400, 1.400. 2.000 menos 1.400 é igual a 600. Então, calculamos o determinante de x. Agora, precisamos calcular o determinante de y. Como queremos calcular o determinante de y,
Eu vou substituir agora a coluna dos coeficientes que era da variável y. No lugar delas, eu vou colocar quem? Os coeficientes que eu chamo de termo independente, que são os valores que ficam depois da igualdade lá nas minhas equações, que é o 200 e o 1400. E a primeira coluna são os coeficientes da variável x. Permanece quem? O 1 e o 5. Calculando o determinante, então, de y, vai ficar produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. 1 vezes 1.400, 1.400. 200 vezes 5, 1.000. 1.400 menos 1.000 é igual a 400. Então, calculamos o determinante geral, que deu 5, o determinante de x, que deu 600, e o determinante de y, que deu 400. Agora, a gente precisa encontrar o valor de x e o valor de y. Como que eu encontro o valor de x? É o determinante de x dividido pelo determinante geral. Quanto deu o determinante de x? 600. Quanto deu o determinante geral? 5. 600 dividido por 5 é igual a 120. Então, o determinante, quando eu calculei, o valor de x foi igual a 120. O que significa esse 120? O x, olha lá no início, quando eu montei a minha equação, meu sistema linear. O x são os sócios. Então, eu vou ter quantos sócios? 120. Agora, eu quero descobrir o y. Y é igual a determinante de y dividido pelo determinante geral. Quem que é o determinante de y? 400. Quem que é o determinante geral? 5. 400 dividido por 5, 80. Então, y é igual a 80. O que equivale a 80? 80 significa que são os não sócios. Portanto, no show estavam presentes 120 sócios e 80 não sócios. Para verificar se os valores que eu encontrei são verdadeiros, o que fazemos mesmo? Substituímos no lugar, lá nas minhas equações, o valor de x e o valor de y. Então, a primeira equação, se eu substituir por 120 o x e por 80 o y, 120 mais 80 igual a 200. Na segunda, 5 vezes 120 mais 10 vezes 80 é igual a 1.400. Então, provamos que esses são valores que satisfazem as duas equações, que as tornam verdadeiras. Portanto, o conjunto de solução para este problema é 120 e 80, ou seja, 120 sócios e 80 não sócios. Por hoje é só. Se você gostou dessa aula e ela te ajudou, dê um like e se inscreva lá no nosso canal. Obrigada!